caros alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos iniciar um novo conteúdo. Hoje iremos falar sobre grandezas e medidas, certo? Iremos trabalhar mais especificamente com duas grandezas de medida. São elas as grandezas de medidas de volume, aliás, as medidas de capacidade e as medidas de comprimento, certo? Vamos começar aqui. Quero que vocês abram o livro na página 160, certo? Do seu livro didático aí para acompanhar comigo a nossa explicação. Vou começar a leitura aqui. Você sabe qual é a sua altura? Você sabe? Sim ou não? E qual a distância de sua casa até a escola? A necessidade de medir objetos, lugares, pessoas ou distâncias está presente em nosso dia a dia. Além disso, para muitos profissionais, realizar medições é de fundamental importância para desenvolver seu trabalho. Por isso, as medidas de comprimento são tão importantes, porque sem elas muitas coisas do nosso dia a dia não seria possível. Nesta imagem a gente vê um carpinteiro utilizando um instrumento de medida de comprimento. Que instrumento é esse? É a trena, na verdade. Tá aqui a treninha aqui, bonitinha, que está auxiliando ele a medir a madeira. A gente vem aqui para medidas de comprimento. Em várias situações do dia a dia, precisamos medir o comprimento de objetos, a altura de pessoas, distância entre cidades e etc. A unidade de medida utilizada nas medições que realizamos depende do comprimento daquilo que estamos medindo, ou seja, quanto mais longo, unidade diferente, quanto mais curto, unidade também diferente. Entre as unidades de medida de comprimento mais utilizadas estão o metro e o centímetro. Realmente é as que mais utilizamos, né? O metro, o centímetro e o quilômetro. É as mais utilizadas. Mais para frente iremos ver o quilômetro. Aqui a gente percebe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, 2 metros será igual a 200 centímetros. Muito bem. 3 metros, 300 centímetros. Aí agora eu pego 4 metros e meio, será igual a 450 centímetros. É muito fácil. Em cada situação apresentada, aqui já é um exemplo, certo? Para a gente pegar mais o conteúdo. Em cada situação apresentada, complete as frases com a unidade de medida mais adequada, metro ou centímetro. Depois respondam. Aqui eu já deixei respondida porque para vocês terem uma ideia de como serão as respostas de vocês. Pedro é arquiteto e no projeto que está fazendo ele deve traçar uma linha de 16 centímetros. Se você olhar para a imagem aqui, você vai ver aí que ele está medindo uma folha de papel usando uma régua, certo? Qual instrumento de medida Pedro está utilizando? Bom, como eu acabei de falar, é a régua. Aqui, ou seja, a gente aprendeu um instrumento de medida, que é a régua. Aqui vamos ver outro. Augusto é costureiro e está verificando algumas medidas de um vestido. O comprimento de vestido também é em centímetros, né? 110 centímetros. Ou seja, na folha de papel a gente vai medir em centímetros. Na roupa provavelmente vai ser em centímetros, só se for um pano muito longo para ser medido em metros. Mas normalmente é em centímetros. Certo? Qual instrumento de medida Augusto está utilizando? É a fita métrica. Toda costureira usa a fita métrica, porque é mais fácil. Tá? Porque ela movimenta, ela tem uma flexibilidade que ajuda na medição. Outros exemplos aqui. Vânia é decoradora de ambientes e está medindo numa sala retangular que tem 8,5 metros de comprimento e 6 metros de largura. Qual instrumento de medida a Vânia está utilizando? A trena, né? Porque como é em metros, a gente precisa de uma ferramenta que vai medir um pouco mais longo as distâncias, ou seja, a trena. Tem trenas que vai de 15, 20 até 100 metros, certo? Então, para medir uma distância um pouco maior, utilizamos a trena. João é marceneiro. O armário que está medindo tem 2 metros de comprimento. Qual instrumento o João está utilizando? É a metro articulado. O metro articulado você vai dobrar. É um objeto que você pode dobrar e desdobrar, depende da sua necessidade,
para aumentando o comprimento dele. Ou seja, se for uma coisa mais curtinha, você dobra pouco. Se for uma coisa mais longa, você desdobra mais. Certo? Aqui temos uma pergunta que para você refletir aí. Você conhece instrumentos de medida diferentes dos utilizados nas situações apresentadas? Caso conheça, cite alguns deles. Aí você vai pensar aí, como a gente não está na nossa escola para poder debater sobre isso, você pensa em casa, reflita sobre isso, alguns outros instrumentos de medidas que você conhece. Essa aqui atividade eu vou estar com vocês só nessa questão 1, porque aqui a gente vai estar falando também de milímetro e centímetro. Depois das outras questões não vamos estar utilizando, porque a gente vai estar respondendo uma atividade impressa, certo? É só essa que eu quero trabalhar com vocês. Além do centímetro e do metro, outras unidades de medida de comprimento bastante utilizadas são os quilômetros e o milímetro. Complete as informações com os números adequados. Aqui a gente começa já a aprender. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 1 metro a gente já sabe que é igual a 100 centímetros. E 1 quilômetro a gente já sabe agora que é igual a 1000 metros. Viu como é que 1 quilômetro é uma distância bem longa? Ou seja, como é longa, é utilizado para representar grandes distâncias, né? O quilômetro. 1 quilômetro, 1000 metros, certo? 1 milímetro é utilizada para apresentar pequenos comprimentos. 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Na sua régua, você pode visualizar em casa se você tiver uma régua ou uma trena. Entre o 0 e o 1, existem uns tracinhos pequenininhos na régua. Esses tracinhos chamam-se milímetro. Cada tracinho desse é 1 milímetro. Se você contar o número de tracinhos entre o 0 e o 1, você vai ver que vai ter 10 milímetros. Por quê? Porque 10 milímetros equivalem a 1 centímetro. Certo? Então a gente já tem aí 10 centímetros é igual a 1 centímetro, 10 milímetros é igual a 1 centímetro, 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então a gente tem aqui nas representações, que era para ser respondido, mas eu já deixei respondido para facilitar. Temos aí, complete as sentenças com os números adequados. 1 quilômetro, como a gente já viu, é igual a 1000 metros, certo? 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Ok, gente, nessa primeira parte da aula é isso que eu queria passar para vocês. Respondam as atividades, tá? Que foi enviado para vocês, ou no sistema ou impressa. E já começamos no próximo vídeo falar sobre medidas de capacidade, ok? Aguardo vocês lá.